Olá, ouvintes e espectadores do Bancário Pode Mais, podcast da Federação dos Bancários do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Eu sou Thalita Galucci Sotero e hoje, no nosso episódio, a gente vai falar de mudanças climáticas. Aliás, quando a gente fala desse tema, muito geralmente a gente pensa que é algo que está para acontecer, que é algo que está lá no futuro. Mas, na verdade, esse futuro já chegou, de alguma forma. Ele acaba se manifestando nas chuvas extremas, nos deslizamentos, nas enchentes. Então, a gente vai conversar sobre isso e, para além dessa problemática toda, apontarmos essas questões, a gente também vai falar sobre as soluções para poder enfrentar esse novo cenário que todo mundo enfrenta, mas, em particular, a gente vê isso muito mais recorrentemente aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro. Então, para a gente conversar hoje, a gente tem um dos maiores especialistas nessa área, que é o professor Anderson Sato, ele que é da UF, da Federal Fluminense, né, Universidade Federal Fluminense, ele é ecólogo, é doutor em geografia, ele também está liderando o grupo de pesquisa em desastres socionaturais e também acabou de vencer o Prêmio Internacional Green Gan Awards 2025, justamente por criar impacto real na prevenção de desastres. Professor Anderson, muito obrigada por vir aqui, seja bem-vindo ao podcast. Olá, Thalita, obrigado aí pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando do podcast, né? E agradecer especialmente aí a FETRAF, RJ Espírito Santo, né? Por esse convite, estar aqui dando essa oportunidade para a gente poder conversar um pouco sobre essas questões que são questões da atualidade, né? Desafios da humanidade, mas que afetam especialmente aqui o nosso estado do Rio, o estado do Espírito Santo também. Pois é, eu citei agora justamente essas chuvas extremas, enchentes, deslizamentos. Isso tudo já são reflexos das mudanças climáticas que a gente está vendo aqui, muito particular no Rio de Janeiro? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que são, de fato, mudanças climáticas, né? Então, nós temos, né, quando ocorre um evento extremo, como nós tivemos em Angra dos Reis, né? Um dia, em um evento, uma chuva que durou 3 dias e que foram acumulados ao longo desses 3 dias 900 milímetros de chuva. Não sei, Thalita, se você e a audiência entende, né, essa medida de chuva, milímetro de chuva, talvez não seja tão intuitivo para as pessoas, mas só para deixar assim uma explicação, já aproveitar, né? 1 milímetro de chuva corresponde, você numa área de 1 metro quadrado, você despejar 1 litro d'água, tá? Então, quando a gente fala numa chuva de 900 milímetros, né, ocorrendo de 3 dias, quer dizer que cada 1 metro quadrado do solo recebeu 900 litros de chuva. É uma coisa absurda. É um volume, né, uma quantidade de chuva enorme, volumes que até então nunca haviam sido registrados no Brasil. E aí, ocorrer um evento como esse podemos afirmar categoricamente, está ocorrendo uma mudança climática? Não, não apenas por um único evento. Quando a gente fala em mudanças climáticas, Thalita, a gente está pensando em horizontes temporais de pelo menos 30 anos. Então, um evento só não é suficiente. Mas quando a gente começa a analisar, por exemplo, do tempo atual e puxamos 30 anos para trás, a gente tem um padrão climático desses 30 anos. Quando a gente compara, por exemplo, de 2020 até 1990, 30 anos. Quando a gente pega de 1990 e compara com 1960, outros 30 anos. A gente olha isso, é absurda a diferença que está ocorrendo, isso em nível global, né? Quer dizer, as temperaturas, por exemplo, alguns parâmetros, né? A gente pode analisar isso, temperaturas, chuvas, eventos de chuva. Então, no caso lá do nosso município de Angra dos Reis, quando a gente analisa o período, essa janela de tempo um pouco mais estendida, a gente observa que os eventos extremos de chuva dobraram de frequência nos últimos 25 anos. É uma mudança muito significativa, uma mudança muito intensa, porque a atmosfera, quanto mais aquecida ela está, ela tem uma capacidade de absorver mais vapor d'água. Então, qualquer interferência nessa atmosfera faz com que essa chuva ela venha em maior quantidade e maior intensidade. Então, a gente analisando essas mudanças, de fato, elas estão acontecendo. Isso, especialistas do mundo inteiro analisam isso. Isso tem relação direta, né, com a questão da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e nos colocam desafios, na verdade, complementares. Ou a gente vai por um caminho, Thalita, de buscar
reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e tentar retirar esses gases de efeito estufa na atmosfera, são as chamadas medidas de mitigação das mudanças climáticas, que a gente não está excluindo essa primeira, nós vamos buscar medidas de adaptação a essas mudanças climáticas. Nós vamos ter que pensar formas, você até usou uma expressão no início aqui da apresentação, enfrentar, eu às vezes até prefiro usar a expressão conviver. Nós vamos ter já que aprender a conviver com essas mudanças climáticas, que no nosso caso aqui do estado do Rio, vão se refletir muito diretamente em chuvas mais intensas, processos de subida do nível dos mares, né? Quer dizer, o mar subindo, ele vai variar essas faixas litorâneas, vão ter impactos, inclusive, Thalita, no escoamento dos rios. Isso talvez não seja tão intuitivo, né? Mas quando o nível médio do mar sobe, os rios têm mais dificuldade para escoar para os mares. Então, muitas vezes, nós temos problemas acentuados também de alagamentos e inundações. E questões também relacionadas a variações, subidas na temperatura média do planeta, que pode, inclusive, gerar efeitos em doenças, né? Como multiplicação de mosquitos transmissores de doença, que podem aumentar essas questões. Esses efeitos, assim, do ponto de vista físico, né? Só do ponto de vista dos aspectos da natureza, por si só, isoladamente, não constituem desastres, constituem ameaças e perigos, né? Quando a gente fala em desastres, a gente tem que antes pensar, antes de ocorrer um desastre, o que havia naquele local? Existia uma situação de risco. E o risco ele é formado por essa componente natural, dos perigos, do aquecimento, das chuvas, da subida do nível do mar, do aquecimento da atmosfera como um todo, mas tendo uma intersecção, tendo uma sobreposição com situações da sociedade, de vulnerabilidade. Pessoas expostas a essas ameaças, né? Morando em áreas perigosas, na beira dos barrancos, na beira dos córregos, em áreas onde não tem situações adequadas, por exemplo, de saneamento básico, e pessoas muitas vezes com outras vulnerabilidades, que a gente costuma dizer que as vulnerabilidades elas acabam se empilhando. São pessoas muitas vezes de baixa renda, né, que muitas vezes também guardam baixa escolaridade, que muitas vezes não têm a atuação do Estado suficiente para gerar infraestrutura para esses locais. E essa situação, quando você conjuga perigos e vulnerabilidades, o risco está exatamente nessa interseção. E o desastre nada mais é do que a concretização desses riscos. A situação já está, de alguma forma, pronta ali e, né, uma gota d'água acaba transbordando o copo. E aí você acaba tendo a ocorrência desses eventos, desastres, né, que são, na verdade, construções, como a gente agora entende, são construções históricas. O desastre não é só um momento, né? Então, por isso que a gente critica tanto, Thalita, quando, geralmente, né, quando ocorre um desastre, qual que é a primeira coisa que aparece na televisão? Teve um desastre porque foi uma chuva em tantos dias, em 2 dias choveu aquilo que era esperado para todo mês. Essa é a reportagem clássica, né, que sai nas grandes mídias. Mas aí parece que o desastre foi uma culpa da natureza, um castigo, né, uma coisa que, na verdade, não tirou, né, na verdade, a responsabilidade de toda uma discussão sobre políticas públicas, sobre ações, sobre planejamento territorial, sobre a questão da habitação, que é tão importante, né, para a gente prevenir a ocorrência desses desastres. Professor, eu queria pegar um gancho nessa sua última fala, até porque o grupo de pesquisa que você lidera, ele fala, né, justamente sobre questões socionaturais. Explica o que é esse conceito e também essa questão que tem a ver com a estrutura das cidades, né? Quer dizer, esses eventos climáticos, eles encontram já um contexto historicamente, né, construído mesmo nas cidades, que acaba surtindo esse efeito que a gente está vivenciando nesse momento. Sim, Thalita. Então, isso, na verdade, vem até num processo não só nosso, do nosso grupo de pesquisa, mas toda uma grande linha, né, de atuação de pesquisadores, principalmente na área das ciências sociais, que vem desconstruindo essa ideia do desastre natural, tá? Então, por vezes, a gente usa a expressão socio-natural porque a gente buscou demonstrar, né, nessa expressão que a gente já não está olhando só o desastre pelos aspectos físicos e naturais. Nós já estamos inserindo nessa equação a questão social, né, a questão das vulnerabilidades, da exposição, né?
Só que isso é uma abordagem mais recente. Se a gente olha para trás, né, 2 décadas atrás, isso eu não estou falando apenas nacionalmente, mas eu estou falando isso internacionalmente, a análise dos desastres foi feita sob uma perspectiva muito dos fenômenos naturais. Então é até bem comum, né, e infelizmente errado, né, a gente olhar às vezes nos livros, por exemplo, dê exemplos de desastres naturais. Aí às vezes você abre no livro e está lá, um tsunami é um desastre natural, um terremoto é um desastre natural, uma chuva extrema ou uma erupção vulcânica. Não, eles não são desastres naturais. São fenômenos da natureza, né, que em maior ou menor grau têm influência humana. O homem influencia, por exemplo, na ocorrência de um terremoto? A gente não tem influência nenhuma sobre esse fenômeno. É um fenômeno, basicamente, da dinâmica da própria Terra. É a mesma coisa um tsunami, que é derivado, né, de um abalo sísmico dentro de uma área de mar, vai gerar uma onda gigante. A gente não controla nada sobre isso. Mas vários fenômenos que acontecem, por exemplo, no nosso estado do Rio de Janeiro, eles já não têm um aspecto meramente natural. Eles já estão numa transição para um aspectos que a ação humana influencia muito. A exemplo, deslizamentos, desbarrancamentos de terra. Você acha que a ação humana pode influenciar? Claro que pode, né? Se você chega numa encosta, num barranco, e você escava aquele barranco para botar uma moradia, as pessoas precisam morar, e às vezes não tem orientação técnica de como construir sua habitação, elas vão lá, cortam um barranco, né? Pega aquela terra da onde eles cortaram, jogam para frente do barranco e constroem sua casa. Metade naquela área que ela escavou, metade sobre aquele barro que ela jogou para frente da casa e constrói sua casa ali, uma questão de uma necessidade, né? Um direito fundamental, que é o direito à moradia. Só que essa forma, vamos dizer assim, inapropriada tecnicamente de preparar o terreno para uma moradia, isso influencia enormemente a estabilidade daquele barranco, daquela encosta. Ela, com esse corte, ela fica muito mais propensa a deslizar e, às vezes, até essa casa, né, por não ter uma orientação técnica, ela acaba por encharcar o solo ali na frente dela. Dá um exemplo disso. Às vezes são locais precários em saneamento básico. As pessoas dão a descarga no vaso sanitário, e esse esgoto é jogado no barranco logo na frente. A água do chuveiro, a água da pia, a água da máquina de lavar, ela às vezes não tem uma rede coletora própria e vai gerando todo ali um umedecimento, um encharcamento do solo logo onde a pessoa está morando. Então já começa a criar algumas condições favoráveis à ocorrência do deslizamento naquele local. Então mostra que a ação humana tem uma influência muito direta em alguns processos que são próprios até da natureza, mas que sofrem influência humana. A mesma coisa com relação às inundações. Quando você pega, por exemplo, a gente quando pensa em inundações, a gente não está pensando só ali na beira do córrego diretamente, da beira do rio. A gente tem que pensar num recorte, né, numa área de abrangência maior, que é a chamada bacia hidrográfica. Não sei se é claro para você esse conceito, Thalita, da bacia hidrográfica, mas bacia hidrográfica, assim, se você está na beira de um córrego, você tem que pensar da onde vem a água que está naquele ponto, naquele córrego. Não é todo aquele local imediatamente ao redor daquele local. Às vezes vem de áreas muito distantes. Você tem áreas, né, de onde eles nascentes surgem, vão contribuindo, vão formando os córregos menores vão se juntando, vão formando córregos um pouco maiores. Esses córregos vão formando os rio. Então, só que a gente a gente tem que chegar essa referência para aquele ponto. A gente chama-se desalterável. E se essa área tem floresta, que isso é importante, a floresta, ela da água, a infiltrar no solo, ela evita que essa escoa rapidamente. Então, ela gera um serviço ambiental muito importante para atenuar esses processos de inundação. Mas a partir do momento que você começa a desmatar essas áreas, faz loteamentos de forma não planejada, algumas pessoas, além de morarem nessas encostas da bacia hidrográfica, começam a ocupar a margem dos rios. O que muda quando vem uma chuva nessa bacia hidrográfica? Muda tudo. Porque se antigamente a água infiltrava no solo, quando tinha floresta, agora as águas batem no asfalto, batem no solo exposto, batem no telhado das casas e não infiltram mais. Escoam, como a gente costuma dizer tecnicamente, rapidamente para os córregos.
E esses córregos vão todos jogando água muito rapidamente para os canais principais e para os rios principais. Eles não dão conta desse volume de água. É muita água chegando ao mesmo tempo, rapidamente. Isso acaba gerando, né, um extravasamento do rio para as suas planícies de inundação, que muitas vezes estão lotadas de casas. Então, você vê como que a ação humana influencia um processo que é da natureza também. As inundações são naturais. Só que a ação humana ela acentua esse processo. E por que a gente chama o nosso grupo de pesquisa em desastres socionaturais? Porque dá para ver que tanto nos processos que ameaçam, nós temos várias formas de influenciar essas ameaças e esses perigos, mas como eu falei, esses perigos eles estão conjugados, estão sobrepostos com vulnerabilidades. Então, se há, como você bem falou, uma falha no planejamento urbano, se de alguma forma se permite um loteamento na beira de um córrego, na beira de um rio, você está colocando população, seja ela com habitação formalizada pelas prefeituras ou de maneira informal, né, crescimentos de comunidades sem um controle mais direto do Estado, você está colocando essas pessoas nessa situação de exposição. E isso, né, conjugado, essa exposição com essas vulnerabilidades que a gente já conversou um pouco antes, sob a ação desses perigos, forma o risco. Por isso que o nosso grupo de pesquisa não é grupo de pesquisas em desastres naturais. E vamos começar a levantar informações naquela área. Quais são as questões relacionadas à sustentabilidade e água nesse território? A população começa a falar, pô, mas aqui falta água. Então vamos ver se, de fato, qual é a quantidade de água nos córregos. Vamos medir juntos, vamos ter algum dado, algum elemento mais concreto, quantitativo, qualitativo, para chegar a essa afirmação. Aqui a gente tem um problema do esgotamento sanitário, a gente não tem aqui o tratamento do esgoto, a água está poluída. Então vamos pegar uma amostra de água aqui, vamos analisar e vamos ver de fato como que está. Então a gente começa, por meio da ciência cidadã, a gerar o quê? Um conhecimento desse território, ao mesmo tempo que a gente começa a fazer um trabalho de educação ambiental. Tá? A gente começa a gerar conhecimento e conscientização. Né? Essas duas rodas girando ao mesmo tempo, é necessário fazer o quê? Criar um plano, né? Porque não vai adiantar eu ser uma pessoa muito consciente, né? Conhecer meu local, saber, né, que tem problemas ali instalados, eu consigo agora ter mais evidências desses problemas, e o que eu vou fazer com isso? Aí vem o quê? Essas duas ações, elas acabam desaguando, elas convergem num plano de ação que é feito, a gente chama de PAC, o Plano de Ação Comunitário. Nós vamos também, mais uma vez, por metodologias participativas, criar um diagnóstico e o quê? As ações que vão ser necessárias para promover a sustentabilidade daquele território. Aí, exemplo, se o córrego está poluído, nós temos que ter sistemas de tratamento de esgoto. Podemos pensar em sistemas de saneamento. Se está faltando água na nossa casa e tem água no córrego, nós podemos pensar na criação de reservatórios de água para abastecer aquela comunidade. Se a água está barrenta, de repente a solução é fazer o reflorestamento das margens dos córregos para evitar com que o barro, né, o sedimento, chegue até esse córrego. Se a nossa comunidade quando chove forte, as pessoas ficam com medo em casa, não sabem o que fazer, de repente é necessário fazer um sistema de alerta para que aquela comunidade esteja preparada para uma situação de chuva forte que já está ocorrendo com mais frequência, como a gente também conversou aqui no início do nosso podcast. Então, nós criamos esse plano de ação comunitário e, junto a esse plano de ação, um grupo para tomar conta. Então, a gente dá voz, dá poder, né? E esse grupo é um grupo formado pelos moradores do bairro, pela associação de moradores, pelos comerciantes locais, pela universidade, pela prefeitura. A gente cria uma estrutura que apoia, inclusive, as ações, o trabalho das associações de moradores, para a gente começar o quê? A potencializar as ações nesse local. Tá? Feito isso, a gente começa a botar esse plano em ação. Nós vamos buscar parcerias para, por exemplo, fazer sistemas de tratamento de esgoto, como eu havia mencionado. Como que a gente vai fazer isso? Prefeitura, você tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro. Aqui já o município está sem recurso para isso, não tem planejamento para isso. Então vamos conversar com o comitê de bacia. Olha, a gente tem um levantamento aqui dessa área, essa área que abastece tantas pessoas, né? É um manancial muito importante. Já temos um diagnóstico aqui feito pela comunidade com a universidade,
esse problema está realmente diagnosticado, a gente precisa de apoio para colocar sistemas de tratamento de esgoto aqui. Vamos instalar que tipo de sistema de tratamento? Aí vai se definindo em detalhes isso, né? Isso parece uma coisa, às vezes, um pouco abstrata, mas já está acontecendo. Então, lá em Angra dos Reis, na Bacia Escola do Retiro, nós temos já sistemas de tratamento de esgoto instalados na nossa bacia escola. Nós estamos já com ações engatilhadas, já apontadas, para universalizar o saneamento nessa bacia escola que a gente tem lá na região serrana. E essas boas práticas, estou dando só o exemplo do tratamento de esgoto, mas essas boas práticas nesses locais servem de inspiração para outras comunidades também pleitear, também saber quais são os caminhos, né, a serem adotados para conseguir também melhorias como as bacias escolas têm conseguido. Agora, eu queria muito saber, professor, até pelo próprio nome do projeto, né, Bacia Escola. Bom, Paulo Freire já sempre nos disse, né, nos ensina que conhecimento é troca. Inclusive, você até está justamente dizendo que é isso, né, uma troca dos saberes acadêmicos com os saberes do território, né, das comunidades que vão ali sendo impactados pelo projeto. E aí eu queria saber o caráter pedagógico mesmo, né? Como é que esse projeto vai ser apresentado, vai ser ensinado, vai acontecer essa troca com as crianças e adolescentes? Como é que isso funciona a partir aí desse projeto que a gente pensa para o presente, mas também para o futuro, né? Sim. Então, a nossa base teórica conceitual, né, como eu falei, trabalha com a ideia de tecnologias sociais. E para a gente é muito importante, é fundamental, na verdade, trabalhar sob uma perspectiva da pedagogia freiriana, como você bem falou, e foi muito oportuno você ter mencionado Paulo Freire aqui. Porque tem uma frase assim clássica do Paulo Freire, né? Ele fala assim: a educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas que transformam o mundo. Não é isso? Então, é exatamente nessa atuação. A gente vai atuar para o quê? Fazer um processo formativo contínuo, formal, quer dizer, escolar e não escolar, não formal, né? Para gerar exatamente essa conscientização da população para buscar a transformação do mundo. É Paulo Freire na veia o tempo todo. E também sobre uma outra perspectiva, Thalita, que eu acho que é muito importante, que também vai beber da fonte do Paulo Freire, é da pedagogia dos oprimidos. Então, quando nós falávamos também aqui no início do programa que as mudanças climáticas estão ocorrendo, né? E por vezes as pessoas falam, imagina um mar revolto, né? Uma situação de um mar revolto. Então, estamos todos remando juntos nesse mar revolto das mudanças climáticas. Isso é uma grande mentira, uma falácia isso, né? Porque se o mar está revolto, né? As mudanças climáticas estão afetando a todos, alguns estão em grandes transatlânticos. Outros estão a nado, numa canoinha, se tiver uma situação um pouquinho melhor, mas muitos a nado nesse mar revolto, que é a situação da vulnerabilidade. Então a gente vai buscar do Paulo Freire essa perspectiva dos oprimidos. A gente vai trabalhar principalmente focado nos oprimidos do território. Então eu não vou ali... aí é uma atuação política mesmo, né? Uma decisão política institucional, e a minha universidade ela me dá respaldo para isso, para olhar quem aqui está sendo mais oprimido nesse território, né? É o cara que é um grande empreendedor multimilionário, que vai criar um resort ali, vai transformar, vai destruir o manguezal para colocar um empreendimento multimilionário ali, ou aquele morador tradicional daquela comunidade, aquelas pessoas de baixa renda naquela comunidade, que por conta daquele mega empreendimento que está vindo de fora para dentro do território, nada dialogou com aqueles atores do território, com quem que eu vou lidar? Aí é uma tomada mesmo de um lado, né, político, de entender, não, a gente tem que atuar pelos oprimidos, não só pelos oprimidos, com os oprimidos do território. Então, a gente busca sempre, na tecnologia social Bacia Escola, olhar quem são esses atores sociais que estão mais vulnerabilizados, né? Eles não são só vulneráveis, eles passam por um processo histórico de vulnerabilização. São pessoas que foram sendo colocadas sempre, constantemente, à margem da sociedade, foram sendo empurradas para essas áreas de risco,
mas a solução tem que partir também deles, ouvindo eles, dando voz a eles. Então, com esse processo, a gente vai exatamente mostrando que eles podem, né? Podem mais, pode mais, até aproveitando aqui a marca de vocês, eles podem mais. Com o suporte da universidade, com essa rede de contatos, com esse processo de mobilização crescente das lutas deles, né? Da defesa do território para eles também, isso vai dando força a esse movimento. E esse processo é um processo também do Paulo Freire, né, que é de quê? Vamos pegar a partir da realidade do local, dos territórios, vamos transformar isso, problematizar essas questões e buscar transformar essas situações. Não vamos aceitar passivamente isso, né? Então, quando a gente fala em bacia escola, algumas pessoas às vezes confundem, acham que dentro dessa bacia hidrográfica tem uma unidade escolar necessariamente. Isso não é uma obrigatoriedade, né? Como está bem escrito aqui no nosso briefing, no nosso roteiro, a ideia é que o território, o espaço é a nossa escola, é a nossa sala de aula a céu aberto. São os problemas sociais, são as desigualdades, são os conflitos. Isso tudo que nos ensina. Essa é a nossa escola. Só que a gente está olhando sempre uma perspectiva da água. A água como esse elemento estratégico, que vai integrar sociedade e natureza, né? Vai passar lá da atmosfera, vai cair na gota de chuva, vai entrar nos córregos, vai ser captada, a gente vai ingerir, nós vamos lançar os nossos dejetos também nessas águas. Então, essa água como um elemento de integração da sociedade e da natureza, vamos começar a olhar essas questões por lá. E isso, desculpa o trocadilho, bebe totalmente da fonte do Paulo Freire. E a gente integra, desculpa até te cortar aqui, mas com isso a gente consegue fazer esse processo da educação comunitária, da educação popular. Como que a gente traz a educação formal para isso, né? Quando eu começo a integrar escolas e universidades, tá? Sejam elas públicas, principalmente, a gente prioriza também muitas vezes as públicas, exatamente por entender que muitas pessoas estão, né, são mais vulneráveis na educação pública do que na educação privada, mas a gente não exclui as instituições privadas de forma nenhuma, porque também precisamos educar muitas vezes aqueles que são de classe dominante que oprimem, né, também. Então é importante a gente trazer também aqueles que têm muitas vezes situações financeiras melhores do que outros, para exatamente pensar a sua forma de agir. E aí a gente começa a fazer o quê? Com os alunos da universidade, fazendo com que eles participem desse processo, bebam desse conhecimento popular, aprendam com os povos tradicionais, né? Enriqueçam a sua formação a partir dessa troca de saberes, dessa ecologia de saberes. Então, os meus alunos lá da Universidade Federal Fluminense em Angra, eles vão fazer suas atividades formativas na Bacia Escola. Eles vão fazer trabalhos de campo dentro dessa Bacia Escola. Vão ouvir o seu José e a Dona Maria sobre o olhar deles sobre esse território. Eu estou formando geógrafos, no caso lá de Angra dos Reis. E para o geógrafo, eu acho que não só para o geógrafo, mas o recurso didático mais potente, mais importante que a gente tem se chama espaço geográfico, Milton Santos, né? É ali que as questões estão colocadas, é ali que está tudo acontecendo. Então, ouvir essa população local vai enriquecer muito a formação da educação formal. Os meus alunos descrevem isso, professor. Quando a gente participa de um projeto como esse, a gente aprende pra caramba, porque uma coisa é a sala de aula, né, formal. Outra coisa é quando você vai para um trabalho de campo, já tem um ganho, né, no aprendizado. Outra coisa é quando você vai num trabalho de campo onde o pessoal da comunidade, quem está no território, narra e descreve esse território. O ganho é ainda maior. Então, a gente está hoje formando professores em geografia lá em Angra dos Reis, com essas vivências, e eu não estou falando só do programa Bacia Escola, nós temos vários programas lá de educação diferenciada, de discussão sobre territórios e povos tradicionais, que os nossos alunos eles têm uma formação de excelência, não é à toa que eles conseguem se colocar muito bem depois, tanto no mercado de trabalho, né, nos concursos públicos, nas instituições privadas também. E as escolas entram nesse circuito de que maneira? Triangulando com comunidade e universidade. A gente vai trocando ali entre a gente, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu semana passada. Esse ano,
o Dia Mundial do Meio Ambiente caiu no meio de um feriado, né? Então, a Semana do Meio Ambiente lá em Angra dos Reis foi realizada na semana passada, no dia, não importa a data, mas foi há pouco tempo. E qual é a questão que foi colocada? Nós fizemos uma feira de ciências dentro dessa bacia escola. Os alunos da universidade, olhando essas questões territoriais, claro, convidamos a comunidade local também para participar dessa feira de ciências. Eles organizaram mais de 10 atividades sobre sustentabilidade, prevenção de desastres, e nós convidamos uma escola municipal para participar dessa feira de ciências. E eles tiveram um aprendizado assim gigante, até porque alguns desses alunos dessa escola que veio eram do próprio território. E a gente respeita também não só o conhecimento tradicional, mas o conhecimento intergeracional. É legal quando traz uma pessoa mais velha para ensinar para um jovem, mas também essa pessoa mais velha, ela aprende com esse jovem, né? Então, ter essas trocas, né? Ter essa mescla dos saberes, vai potencializando também esse processo de educação do sistema formal. Esse é um tipo de atividade, feira de ciências. Mas também, regularmente, né, nós recebemos dezenas de escolas que fazem agendamentos com a gente para exatamente serem conduzidas aulas-passeios com essas escolas. Então, nós criamos, né, um roteiro pedagógico seguindo sequências didáticas espaciais. O que é isso? Palavrão, né? Nada mais é do que pensar, né, em uma sequência didática, o que eu vou explicar de forma encadeada uma com as outras, obviamente buscando uma intencionalidade pedagógica, totalmente Paulo Freire, assim, a gente quer ensinar com uma intencionalidade, a gente quer dizer, olha, tem uma população aqui que é oprimida, né, que ela está sendo colocada em situações de risco, ela não quer aceitar essa situação. Então, a gente também coloca isso na forma de ensinar, mas buscando trazer isso numa sequência do espaço. A gente caminha com eles, por exemplo, às vezes desde lá da captação de água, que eles vão entender como que são os sistemas de abastecimento de água, como eles operam, como é o tratamento da água, a cloração, onde a água fica, se tem vazamento, se não tem vazamento, se tem vazamento, por que tem, qual o impacto daquilo, tanto na perda de água. Hoje o Brasil perde mais de 40% da água, né, por vazamentos. Então a gente explica isso ali na prática, né? E aí a gente vai dizendo, ó, isso aqui tem uma implicação assim, ó. Isso aqui, além de faltar água para a população, isso já vai gerar um encharcamento no solo que pode gerar um deslizamento. Isso aqui não é a forma correta. A gente tem que corrigir isso aqui. Aí a gente desce mais um pouquinho, para numa área de floresta. Ó, aqui nessa área de floresta, a água se comporta dessa maneira, daquela maneira que eu já te expliquei. A água infiltra, ela vai, a copa das árvores já dá uma amortecida na chuva. Quando chega aqui no chão da floresta, né, tem uma camadinha de folhas e galhos ali, que a gente chama de serrapilheira. Com isso, a água infiltra. Quer ver como ela amortece a água? Aí a gente pede para as crianças, tipo assim, 1, 2, vamos bater palma, né? Primeiro, direto, né? 1, 2, 3 e já, pum, elas batem palma. Agora vamos botar um pouquinho dessa serrapilheira na mão, vamos bater palma de novo. 1, 2, 3 e elas percebem, pela diferença do som, qual é o efeito da proteção que aquela serrapilheira exerce naquele solo e como ela é importante para fazer com que a água infiltre. E essa água que infiltra ali é aquela que vai abastecer ele no sistema de abastecimento de água. Então a gente vai mostrando, a gente vai num pluviômetro, que é um nome complicado para dizer um medidor de chuva. E aí eles entendem, pô, é assim que mede chuva, né? Tem um equipamentozinho lá chamado pluviômetro, como ele mede chuva. E aí do lado do pluviômetro, que é um equipamento meio sofisticado, a gente construiu um verdadeiro aquário, né? De 1 metro quadrado, de 1 metro por 1 metro. E aí eles entendem aquilo que eu te expliquei também aqui no início. Isso você fala na bacia de Angra, na bacia escola de Angra. Isso. Agora, tem um ponto que eu queria muito te ouvir, professor, que também, quando a gente fala em educação ambiental, falar em questões do meio ambiente, eu queria te ouvir sobre as práticas do cotidiano, ou seja, o que práticas, digamos, simples, né, podem fazer a diferença, né? Aquilo que justamente a partir de um processo pedagógico, de consciência, a pessoa pode assimilar no seu dia a dia e ela pode justamente praticar isso, né? Colocar isso na sua atividade diária e isso pode fazer a diferença. Tá, então, pegando até essa sua pergunta, conectando com o que eu estava explicando, medição de chuva é uma ação que a comunidade pode fazer. Ela pode fazer isso, e esse levantamento de informação
é um dado fundamental para ela se precaver. Eu vou te dar um exemplo sobre isso que você perguntou, de uma outra comunidade tradicional de Angra dos Reis. Não sei se você já teve a oportunidade, Thalita, já foi a Ilha Grande alguma vez? Adoro. Adora? Muito. Fiz trilha lá, Sim. maravilhoso, adoro muito. Conhece uma comunidade chamada Aventureiro? Conheço. Praia do Aventureiro. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Você sabe, a Praia do Aventureiro, a marca registrada de Angra dos Reis está no Aventureiro. Não sei se você lembra, é um coqueiro assim, um coqueiro deitado. Ele é deitado assim, depois ele cresceu assim, né? É uma marca registrada. Milhares de pessoas vão naquele coqueiro todos os anos, né? E aí, muitas pessoas não sabem por que ele é deitado dessa forma, né? Por que ele é assim, depois ele é assado, né? Ele estava assim, foi assim. Ali, esse coqueiro deitou há 60 anos atrás. Foi um deslizamento de terra que trouxe o coqueiro lá de cima da encosta. Ele tombou. E eu uso esse coqueiro como um exemplo da resiliência, da força, da resistência da comunidade, do aventureiro, para se reestruturar. Ele é muito simbólico. Poucas pessoas sabem disso. No ano de 2023, nós tivemos aquele evento extremo que eu te falei, 2022, desculpa. 900 milímetros de chuva em 3 dias. Infelizmente, em Angra dos Reis, morreram 14 pessoas. 11 no continente, na comunidade de Monsuaba, 3 numa das comunidades tradicionais lá de Angra, da Ilha Grande, que não é o Aventureiro. Felizmente, o Aventureiro não teve vítimas fatais, mas tivemos situações limite, onde mãe e filhos saíram da janela das suas casas quando a casa já estava começando a estalar toda, porque estava ocorrendo um deslizamento de terra, né? Essa mãe é a Camila, essa criança é o Pedrinho, que eu tenho a oportunidade de conhecer e de, né, desenvolver um trabalho, não só com eles, mas com a comunidade do Aventureiro. O que o Aventureiro fez de forma bem prática e direta para se precaver dessas situações de chuvas extremas? E depois de 2022, aconteceram várias outras vezes. É isso. As mudanças climáticas estão aí e a gente tem que desenvolver modos, formas de se precaver, né, de se adaptar e conviver com essas mudanças climáticas. A comunidade fez uma série de mudanças importantes. A primeira delas é a instalação desses medidores de chuva. Antigamente eles olhavam assim, claro, tinham noção se estava chovendo forte, se estava chovendo fraco, eles sabiam se estava chovendo há 1 ou 2 dias, mas não tinham esses dados numericamente. Eles não sabiam se tinha chovido 50 milímetros ou 250, por exemplo. Não tinha esse dado quantificável. E esse dado de forma quantificada, ele é importante porque quando a chuva chega em determinados limites, números, você, quando, por exemplo, tem 100 milímetros em 24 horas, a Defesa Civil já faz uma orientação de saiam das áreas de risco, as áreas mais perigosas, e busquem locais seguros. Então, a comunidade começou a estruturar, né, esses pluviômetros. Ela organizou de forma também própria, né? Eles perceberam que a igreja, a capelinha que eles têm na comunidade, era um local seguro. Porque eles pensaram num local inicialmente, depois viram que esse local não era bom, porque o barranco atrás desse local começou a se movimentar também. Então, eles definiram que a capela era o local seguro para eles. Passaram a medir chuvas. Criaram um grupo de WhatsApp com a Defesa Civil de Angra para trocar informações. Então, se você entrar no grupo de WhatsApp lá, chama Grupo de Alerta Aventureiro. Todos os dias a Defesa Civil de Angra manda para a comunidade. Olha, a previsão de chuva para hoje é de tantos milímetros, fiquem atentos, por exemplo, né? E aí a comunidade também fez simulados com a Defesa Civil, treinamentos, para exatamente saber como agir numa situação de chuva forte. Isso tudo está lindo ali no papel, né? Foi construído. Só que isso foi colocado em prática, né? Nessa chuva forte que nós tivemos agora, no final de fevereiro desse ano, de 2026, isso tudo foi colocado em teste. E foi surpreendentemente, né, positivamente, eu sabia da capacidade da comunidade, sabia da capacidade também do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente, em fortalecer essa ação local. Tudo funcionou conforme planejado. Os moradores começaram a monitorar a chuva junto com o INEA, tem um medidor de chuva lá na base do INEA, mediram essas chuvas, alertaram-se internamente
passaram informações, inclusive, para a Defesa Civil de como estava a situação da chuva forte ali. Eles já saíram dessas áreas mais perigosas, né? Essas áreas ali em torno do coqueiro. Já buscaram o quê? Se organizar ali e sair dessas áreas nessa chuva forte e foram se abrigar nessa capela, que é a capela da comunidade. Então, é muito importante você ter um processo também onde a comunidade local ela se organize e busque essas práticas, né? Essas práticas de autoproteção. Isso em nível comunitário. Em nível mais individual, de casa a casa, o que pode ser feito também? Aquela questão de um olhar especial para as águas. Então, ficar muito atento. No telhado da casa, tem calha para tirar essa chuva? Tem. Essa calha, depois que ela desce pelo cano, ela está indo para um local adequado ou ela está encharcando o barranco em frente da casa? Se está encharcando, tem que jogar essa água no lugar correto. Não pode jogar ali, porque senão você vai fragilizar o solo. Então, evitar fazer essa escavação atrás da casa. A população também, muitas vezes, tem práticas de construir canaletas na encosta para escoar água. Buscar orientação técnica para fazer essas canaletas, porque elas são muito eficientes também para fazer esse escoamento da água. E buscar sempre o apoio técnico das defesas civis, assim, uma orientação que eu dou de forma geral. Então, essas são algumas medidas bem práticas, bem diretas, que as pessoas podem fazer para se precaver, para se adaptar a essas mudanças do clima. Professor, bom, por último, gostaria muito que você pudesse falar, além do reconhecimento internacional, né, desse prêmio que eu comecei falando que você recebeu, tem também essa iniciativa da campanha #Aprender para Prevenir. O que esse prêmio internacional e essa campanha também pode nos dizer em relação à qualidade da ciência, o impacto ambiental, através desse seu trabalho que você desenvolve? Então, o prêmio internacional, o International Green Goal Awards 2025, nós ganhamos dentro de uma categoria, que é a categoria de Creating Impact, gerando impacto, criando impacto. Então, essa comissão internacional que organiza esse prêmio, identificaram que o que a gente faz é muito potente e gera transformações reais em grande escala. Então, se hoje a gente está conseguindo envolver essa comunidade em Angra dos Reis, do Retiro, se essa tecnologia social ela está sendo reaplicada na região serrana, né? E aí você estava falando também antes, será que isso, né, gera impactos, né, nesse outro município? Esse outro município de Bom Jardim, ele seguiu essa cartilha, né, esse roteiro que eu falei aqui também na nossa entrevista, e eles estão organizando também suas aulas passeios. A comunidade tem conseguido conquistas ambientais importantes, né? Tem essas ações de saneamento que estão sendo implementadas, tem ações de reflorestamento. Então, são modelos que funcionam, né? Que geram realmente impacto. E a gente está muito interessado em quê? Em compartilhar isso. A gente não quer ficar só com essas duas. A gente quer ter que outras, né, bacias hidrográficas, bacias escolas sejam constituídas tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto no âmbito do Brasil. Então, a gente já tem uma articulação também para espraiar essas bacias escolas no Brasil, já buscando integração com a Agência Nacional de Águas, com o programa Proficiamb, né, que é o Programa Profissional de Formação de Professores em Ciências Ambientais. Hoje cedo, no dia de hoje, eu estava participando de um evento na UF, relacionado a uma instituição internacional que olha ações de sustentabilidade em todo o planeta, né? E a Bacia Escola foi convidada a participar porque é uma boa prática que pode ser espraiada para outros locais também do mundo, né? A gente já tem também, inclusive, um programa integrando o Brasil, né, através da UF, da Universidade Federal do Ceará, uma universidade da Alemanha, uma universidade na África, para também gerar um compartilhamento dessa tecnologia social. Então, esse prêmio internacional, ele de alguma forma chancela, nos dá assim, ainda mais estímulos e reconhecimento para dizer, ótimo, estamos no caminho certo, né? Estamos caminhando certo, estamos gerando impacto, e é muito importante a gente tentar amplificar isso através dessas parcerias. Já a campanha #Aprender para Prevenir, Cidades Sem Risco, né, eu até carrego aqui, né, o bottom, né, dessa campanha, é uma campanha que é organizada pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres,
eles são desastres naturais, o nome é natural, mas eles mesmos já estão em processos de autocrítica, dizendo que esse natural aí ou cai, né, ou vira socioambiental, ou vira socio-natural, mas eles já estão criando críticas até sobre o próprio nome do órgão federal. Talvez o N do Ecemaden, talvez caia esse N, não sei, eles estão discutindo isso, né? Mas eles estão juntos nessa campanha com a Secretaria Nacional de Periferias, né? Que é uma secretaria ligada ao Ministério das Cidades. Ministério das Cidades. Muito importante isso. Porque na gestão federal anterior, atual, nós tivemos um desmonte desse órgão federal. Tá? O Ministério das Cidades ele foi desfeito, tá? E na atual gestão federal ele foi reconstituído. E nesse processo de reconstituição do Ministério das Cidades, foi criada uma secretaria especialmente voltada para as áreas periféricas do país. E essa Secretaria Nacional fez uma parceria com o Semaden para buscar identificar em todo o território nacional as ações voltadas para a educação, para a redução de riscos de desastres. Eles tiveram mais de 460 iniciativas identificadas em todo o território nacional, ligadas às defesas civis, às organizações comunitárias, às universidades, às escolas, vários grupos, né, mandaram seus trabalhos para lá. E a tecnologia social Bacia Escola foi uma das que foi apresentada nessa grande campanha nacional. E a gente fica muito honrado em saber que essa iniciativa ela foi uma das premiadas, né, nessa campanha nacional, dando também assim, mais uma motivação, né, tanto para nos entendermos que o que a gente está fazendo é de altíssima qualidade, como também muito estímulo em compartilhar isso que a gente tem feito, a nossa metodologia, como eu falei, com outras instituições, para que elas constituam também as suas bacias e escolas. Sobre a Secretaria Nacional de Periferias, ela é muito importante dentro dessa política nacional de gestão de riscos de desastres. Foi ela, a partir dela, que centenas de municípios em todo o Brasil passaram a estruturar os seus planos municipais de redução de riscos de desastres. Tá? É um tópico muito especial. Angra dos Reis foi um desses municípios. Eu tive a oportunidade de coordenar a elaboração desse Plano Municipal de Redução de Riscos, que a gente chama de PMRR, e a elaboração desse instrumento de gestão, Angra não tinha um PMRR até então, foi construído a milhares de mãos. Por que eu digo isso? Porque teve um processo formativo contínuo ao longo dos seus 18 meses de elaboração. Nós fizemos um trabalho muito intenso, tanto de articular várias secretarias do município de Angra dos Reis na elaboração dos produtos, né, que foram produtos de altíssima qualidade, entregues à municipalidade, mas muito dessa qualidade é oriunda do conhecimento que a população tem dos seus territórios. Então, a gente envolveu dezenas de escolas, centenas de comunitários, pessoas, servidores públicos que atuam diretamente nesses territórios, como os agentes de saúde, os agentes de endemias, os assistentes sociais que atuam nos locais mais vulneráveis, mais vulnerabilizados, para construir essa inteligência coletiva, esse levantamento do território, gerando resultados muito efetivos. Angra dos Reis, já para encurtar um pouco essa parte, Angra dos Reis só no ano passado conseguiu captar 39 milhões de reais para obras de contenção de encostas e drenagem de encostas. Então foi uma captação recorde para o município, né, que já está exatamente em processo de licitação dessas obras, e a gente deu prioridade, inclusive no PMRR, dizer, olha, esse dinheiro que está sendo captado agora, deem prioridade às áreas de risco que tem escolas. Nós temos algumas unidades escolares em áreas de risco. Vamos proteger essas unidades escolares porque merecem uma atenção de fato especial. E esse trabalho também gerou transformações, não só em obras, concreto, né? Concreto, cimento, ferragem, mas gerou também outras transformações importantes. A exemplo, uma valorização do Departamento de Integração Comunitária da Defesa Civil, que eles narram isso para a gente. Olha, a partir do PMRR,
o nosso departamento se sentiu muito mais valorizado e potencializado em poder desenvolver algumas ações de prevenção de desastres. A exemplo do que eles estão fazendo agora, também merecedor de um prêmio do Semadem na campanha #Aprender para Prevenir, que é o programa Agente Jovem de Defesa Civil. E o Conselho Municipal de Educação, só para criar uma amarração final aqui, né? O Conselho Municipal de Educação, sob a liderança da Silvia Lira, eles fizeram uma coisa fantástica. Eles pensaram, como que a gente vai poder participar dessa campanha nacional sendo um Conselho Municipal de Educação? O que eles pensaram? Vamos criar uma deliberação, um instrumento normativo que oriente como que as escolas de Angra dos Reis devem trabalhar a educação ambiental sob a perspectiva das mudanças climáticas e da resiliência a desastres. Eu pude contribuir singelamente ali com alguns apontamentos, mas a equipe deles já tinha me mandado uma minuta muito bem elaborada, né? E que hoje há uma determinação a partir dessa deliberação de atuar fortemente, tanto a rede pública municipal quanto particular, privada, né? Atuar fortemente nessa temática das mudanças climáticas e da resiliência a desastres. Então você vê que os efeitos positivos desse tipo de ação vão se espraiando, vão envolvendo outros atores, vão mobilizando a sociedade, e é dessa forma que eu imagino, né, que seja a forma mais eficiente e eficaz. Eficiente, quer dizer, a gente vai investir recursos, vamos ter mais retorno, e eficaz, vamos gerar resultados mensuráveis investindo nessas ações de formação e de educação, né? Professor, uma última pergunta para a bancária, para o bancário, para a comunidade, para todas as pessoas em geral que nesse momento devem estar, digamos, preocupados, né, com o futuro, com as suas filhas, os seus filhos, com as próximas gerações. O que você pode dizer como um primeiro passo para que a gente possa se tornar cada vez mais preparado e mais resiliente para esse novo cenário? Sim. Primeiro, assim, me solidarizar sempre com a categoria dos bancários e bancárias, né? Eu sei que a categoria, às vezes, né, sofre enormes pressões, né, patronais, principalmente. Muitos, né, passam por questões de saúde mental. Eu sei que o tema de saúde mental já foi abordado aqui no podcast, no Pode Mais, porque são aquelas metas muitas vezes inalcançáveis, né? Aquela tentativa dos patrões buscarem lucro a qualquer custo, muitas vezes oprimindo, né, a própria classe trabalhadora, e isso tudo mesclado com toda essa insegurança, né, que, por exemplo, a digitalização, as transformações têm feito, que tem, infelizmente, também gerado como resultado direto disso o fechamento de muitas agências, né, a situação de vulnerabilização também dos trabalhadores, né, do setor financeiro. Então, me solidarizo, né, com a categoria enormemente. E isso, de alguma forma, é um ponto aí que tem que ser abordado, porque essa questão da saúde mental da classe trabalhadora é um ponto fundamental. Porque quando a gente começa a dialogar sobre essas questões de mudanças do clima, chuvas extremas, isso, se as pessoas não estiverem, né, sãs, saudáveis, isso pode ainda mais potencializar ansiedades, processos, né, de crise de pânico, por exemplo, porque muitos, né, desses trabalhadores estão exatamente residindo nesses locais de risco. Moram em áreas que estão no barranco, às vezes moram em áreas que podem inundar, né, e estão em situações também de vulnerabilidade. Então, além da minha solidariedade, é buscar, sim, tentar demonstrar que é muito importante, né, buscar redes de apoio, né, seja na federação, né, de vocês, sejam, né, sempre buscando os órgãos o SUS também, né, Sistema Único de Saúde, para dar exatamente essa estabilidade à classe trabalhadora, para poder olhar essa situação e saber o que fazer. E esse processo do que fazer é um processo exatamente de formação, né? É muito importante que as pessoas saibam onde eu moro, né? Todo mundo escolhe morar por uma necessidade. Todo mundo gostaria de morar num apartamento, né, num local seguro, numa casa ou num apartamento, num local seguro, né, onde não houvessem essas ameaças associadas aos eventos extremos de chuva. Mas muitas vezes isso não é possível. As pessoas
muitas vezes moram em áreas perigosas, né, a esses efeitos das mudanças climáticas por que é uma necessidade mesmo, né, não tem condições de morar numa outra área, porque não tem recurso, dinheiro para poder morar nesses outros locais. Então buscar sempre informações, uma orientação que eu daria: onde eu estou? Será que aqui, tem algum histórico, por exemplo, de inundações ou deslizamentos? O ideal é até antes de fazer ou o aluguel de uma casa ou a compra de um imóvel, se isso for possível, buscar levantar informações a respeito dessa área. É muito importante. Então, chegar na vizinhança e perguntar: "Mano, mas aqui quando chove, né, se morar numa área de barranco, de encosta, aqui quando chove, já teve algum deslizamento aqui próximo?" Aí pergunta aos moradores do entorno para saber, porque eventualmente eles já sabem: "Ih, ó, aquela área ali que você vai estar, aquela casa que você está vendo ali para alugar, toma cuidado, hein? E ali o barranco já desceu atrás da casa. Então você já pode, opa, então não vou alugar aquele imóvel, né? Eu vou me colocar em risco naquela situação ali, ou já teve algum deslizamento no entorno, tem que já ficar com o sinal amarelo aceso, porque isso pode ser um sinal de que numa chuva forte, eventualmente a minha casa não vai ser o local mais seguro para eu permanecer. Ou então, né, a pessoa vai lá alugar uma casa na área plana, achando que está seguro, porque está longe da encosta, mas perguntando para a vizinhança, falou: "Ih, essa casa aí, ó, chegou água até no teto do primeiro andar. Toma cuidado, né? Você vai criar um investimento ali, né? Você vai comprar tua geladeira, teu fogão, teu guarda-roupa, teu colchão, tua cama, você vai colocar ali e eventualmente aquela área já teve inundações várias vezes. E você vai colocar tudo a perder, né? Você pode colocar tudo não, né? Mas pode colocar teus bens materiais, as tuas finanças a perder e eventualmente colocar em risco a tua família. Então, buscar essas informações é sempre muito importante. Depois, uma vez estando estabilizado num desses locais, busca, ou antes de estar estabilizado, buscar informações com a Defesa Civil, porque muitas defesas civis têm mapeamento das áreas de risco. Então, com essas informações, você já pode saber o que fazer numa situação de chuva forte. Eu devo permanecer na minha casa quando estiver chovendo, ou numa situação de chuva forte, eu tenho que buscar a casa de um parente, de um amigo, ou um ponto de apoio designado pelo Defesa Civil para me abrigar durante um evento de chuva forte, né? Então, assim, são formas da gente se cuidar, né, de se autoproteger, buscar as redes de solidariedade. Muitas vezes essas redes estão dentro das igrejas, né, que buscam fazer esses acolhimentos. Em algumas comunidades nós temos núcleos chamados NUPDEX ou NUDEX. Em alguns locais são chamados NUDEX. São núcleos comunitários de proteção e defesa civil, onde as pessoas vão buscar apoiar as comunidades para se salvaguardar, né? Buscar preservar as vidas dos moradores daquele local. Busquem, se possível, também as universidades, né? Para buscar parcerias para pensar em possíveis soluções a essas questões. Então, são várias formas de buscar se relacionar a essas questões. Então, mais uma vez, me solidarizo, né, com a categoria dos bancários e bancárias. É uma categoria muito importante, né, que merece todo o nosso respeito, admiração, presta um serviço muito importante à sociedade, e a partir dessas indicações, né, eu acho que vocês, né, têm todas as condições, ou pelo menos as indicações, para buscar exatamente preservar tanto o bem mais valioso, que é a vida, e também os bens materiais que cada um, com tanto custo, com tanto suor, com tantas horas de trabalho, né, conquistaram. Então, fica aqui a hashtag fica a dica. Tá certo, professor. Olha, eu quero te agradecer muito pela sua participação, pela aula, né, que você deu aqui pra gente nessa nossa conversa, nessa nossa troca. Agradecer por justamente pela sua entrega, né, esse seu trabalho em relação à ciência e também oferecer esperança, de alguma forma, aí, em relação a esse cenário que a gente está vivenciando nesse momento. Obrigada mais uma vez. Maravilha, Thalita. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né, feito pela CETRAF, RJ e Espírito Santo. É um enorme prazer, uma enorme oportunidade e, de alguma forma, tá compartilhando um pouco do que a gente sabe, como a gente faz, as nossas metodologias, nos dá muita satisfação, né? Toda vez que houver um convite, eu faço questão de estar aqui apresentando o que a gente tem aprendido e também aprender com vocês, né, com os bancários e bancárias, para a gente pensar talvez formas de atuar
conjuntamente, né, nesses temas que a gente trabalhou aqui, né, a gente dialogou, conversou nesse podcast. Muito bom. E para você que está aí vendo a gente, que está nos ouvindo, não se esqueça, além, né, de curtir, de compartilhar nas nossas redes sociais, também compartilhe, passe para outras pessoas que se interessam por esse tema, que também precisam muitas vezes aprender e ouvir um pouco daquilo que a gente conversou hoje aqui. Então, até a próxima, até o próximo episódio do Bancário Pode Mais. Tchau, tchau.